Após a derrota de Kagato, Tenchi e as garotas puderam respirar mais aliviados e curtir um pouco a vida no campo. Porém, essa tranquilidade não duraria muito tempo, pois eles receberam uma missão tão complexa quanto salvar o universo de um gênio do mal, que é cuidar de um bebê. Eu que o diga, isso é muito trabalhoso. A tia do Tenchi devia estar bem cansada mesmo, porque ela deixa o nenenzinho com o Tenchi e sai vazada antes de dar tempo para o garoto reagir. Esse bebê é neto da tia do Tenchi, mas nem parece que é um parentesco tão distante, porque ele é a cara do rapaz. Quem fica com um trabalho duro mesmo são as meninas, que para impressionar o Tenchi, se oferecem para cuidar da criança. Mas durante o dia, eles percebem o quão cansativa é a rotina das mamães. Eu não sabia que dava tanto trabalho cuidar de um bebê. É a Washu que salva as meninas do aperto, porque ela tem todo um jeito com criança. Na verdade, cuidar do bebê traz um misto de emoções ao Washu, pois ela acaba se lembrando do seu próprio filho. Quando era jovem, o Washu se apaixonou por um homem, que, assim como ela, era membro da Academia Espacial Real. Os dois se casaram e tiveram um filho, e o marido e o bebê eram tudo na vida da Washu. Porém, o homem era integrante de uma família de muito prestígio, e quando a Washu estava fora, mensageiros dessa família nobre levaram o marido e o bebê embora. Linhagem e condição social. Por que essas coisas importam tanto? Por que é que os adultos ligam tanto para isso? É por nutrir esse sentimento de revolta que a Washu está sempre na forma de criança. Para se afastar desses sentimentos, ela prefere nunca crescer. E também é por isso que a Washu, por vezes, pede que a chamem de Pequena Washu. Não vou fazer nada se não me chamar de Pequena Washu. Como posso chamá-la de Pequena Washu quando tem 20 mil anos de idade? Mas nem tudo em Tenchimuyo é história trágica. E para limpar os nossos olhos marejados, o Washu mostra sua verdadeira forma, com a aparência de adulta. E olha, para quem tem mais de 20 mil anos, ela tá de parabéns. Tenchi, eu ficaria feliz em ter um filho se esse filho fosse seu. Senhorita Washu, por favor, Não, querido Tenchi, agora só o Washu. Fora essa parte final, que contou mais sobre o passado da Washu, esse episódio tem um tom bem leve, mais puxado para comédia e para um slice of life. Mas assim, é um episódio tão gostoso de assistir que você nem percebe o tempo passando. Com certeza, eu me identifiquei bastante com esse episódio, porque eu também tenho um filho pequeno. E cuidar de menino dá muito trabalho. Eu tenho fé no Senhor que eu não vou surtar. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Arthus e hoje a gente vai continuar o nosso resumo sobre Tenchimuyo Hyo-Oki. No vídeo passado, nós abordamos a primeira temporada dos OVAs, que tem 7 episódios. Dos episódios 1 a 6, acontece a história regular do anime, que vai desde o momento em que o Tenchi acorda Ryoko até a derrota de Kagato. E o episódio 7 é o especial em que a Eka e Ryoko ficam brigando e a semente de Ryuo germina. Se a gente for enumerar de forma contínua, no universo de Tenchimuyo Hyo-Oki, estamos no episódio de 1 a 7. Tudo isso aqui já foi contado e está completinho no nosso primeiro vídeo. Hoje vamos tratar da segunda temporada, que tem 6 episódios, e vai corresponder aos episódios de 8 a 13 de Tenchimuyo Hyo-Oki. O episódio 13 também é um especial, como na temporada anterior. Entre essas duas temporadas, foi lançado um episódio especial da Miyoshi, chamado Aventura Espacial da Detetive Miyoshi da Polícia Galáctica, que não altera em nada a cronologia da história. Por isso, eu não vou falar dele com muitos detalhes. Aqui, basicamente, a Miyoshi, para convencer a todos de que realmente é uma detetive de elite da polícia, conta um dos casos mais importantes em que atuou. Só que em vez dela contar esse caso com as personagens que realmente o viveram, ela troca pelo Tenchi e pelas outras garotas, para dar um efeito de comédia. Nos comentários do primeiro vídeo, muita gente falou que sentiu falta da Kione, que é a parceira da Miyoshi.
Mas galera, nesse OVA aqui, no universo Tenchimuyo Hyoki, ela não tá no grupo principal. Ela de fato aparece nesse episódio especial da Miyoshi, só que ela não volta nas temporadas seguintes. Porém, como ela acabou se tornando uma personagem muito querida pelo público, ela foi aproveitada nos spin-offs, que são o Tenchimuyo Universe e o Tenchimuyo em Tóquio. Feitas todas as explicações, vamos continuar com o nosso resumo. Mas antes, se liga nesse recado que eu trouxe para vocês. Eu queria mostrar para vocês, galera, esse presente aqui eu recebi da Storm Collections. Só de olhar para o meu cenário, vocês já percebem que eu adoro mangás, livros e HQs. Mas tem uma outra paixão que eu venho cultivando, que são os action figures. Cara, a sua coleção fica muito mais bonita com o action figure do lado. Que lindo, cara! O nosso canal fala muito sobre nostalgia, mas cá pra nós, tem coisa mais nostálgica do que ajudar o Goku a fazer uma Genkidama? Mandem a sua energia! Não tem, né, galera? Então, se liga nessa peça que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, o produto vem super protegido, para não danificar no transporte. E olha só, essa caixa bonitona e original. São somente produtos originais, tá, galera? E saca só esse nível de detalhes. É surreal, cara. Essa peça parece que emana aqui de tão perfeita. E além de qualidade, a Storm Collections tem outra coisa muito importante. Um preço justo, que cabe no seu bolso. Afinal, não adianta nada a peça ser linda com o preço lá nas alturas. É verdade. E se a grana tá curta, não se preocupe, porque nas compras acima de R$150, você pode pagar em até 10 vezes sem juros. Na Storm você encontra action figures dos principais animes, como Dragon Ball, Naruto, One Piece e My Hero Academia. Os Key Posket de Sailor Moon, Sakura e as princesas da Disney, como Jasmine, Mulan e Frozen. E diversos Funkos de animes, Star Wars, super-heróis e muito mais. Mas Arthus, eu entrei no site da Storm Collections e o produto está indisponível, ou então eu queria um produto que não tá no catálogo. Não tem problema. Manda um chat ou então fale conosco para os caras e eles vão correr atrás da peça que você quer, com o melhor preço do mercado. Ah, mas eu quero comprar ainda mais barato. É só usar o cupom ARTHUS5 e você ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Então, agora você já sabe. Produtos originais, de qualidade e com preço baixo é na Storm Collections. Aqui, a tempestade é de preços baixos. Link na descrição e no comentário fixado. A família de Tenchi e as garotas vão até as termas, mas em vez de relaxar, eles são botados para trabalhar. Isso porque a velha Okami, dona da pousada, diz que o lugar ainda está destruído devido à última visita da galera. Assim, os rapazes se encarregam de fazer os reparos e as meninas da limpeza. Sasami, por ser uma criança, e o Ashu, por não estar presente durante os eventos da destruição, são poupadas do trabalho. Assim, elas saem para dar um passeio pelas redondezas e curtir a natureza. Mas a Sasami anda muito estranha e cabisbaixa, e acaba se separando da Washu. Enquanto isso, na pousada, acontecem coisas estranhas, pois a Eka, Ryoko, o avô e o pai do Tenchi veem um fantasma andando pela casa. Quando consertava os circuitos elétricos da pousada, o Tenchi é tocado pelo fantasma e sai correndo assustado e acaba parando no banho das meninas. O fantasma então se revela como a própria Sasami, e o reflexo dela na água é a imagem da Tsunami. Assustada, a garota sai correndo e Ryoko aproveita para apagar um peitinho. Mamilos são muito polêmicos. Todos se separam para procurar Sasami. O Ashu encontra, mas prende o resto da galera, permitindo assim que a Eka e Sasami tenham um momento a sós como irmãs. Sasami desabafa e, em prantos, diz que não é a verdadeira Sasami. Então, Tsunami aparece e explica toda a história. Há 700 anos, no dia em que a Ryoko atacou o planeta Jurai, Sasami estava numa sala especial, com várias plataformas suspensas, cada qual com uma árvore. O impacto de uma explosão acabou causando um tremor
e Sasami caiu de uma dessas plataformas e se feriu gravemente. Mas à beira da morte, ela foi salva por Tsunami. Sasami tá triste porque acha que morreu no dia do acidente, e a partir daquele momento tornou-se apenas uma criação da Tsunami. A Eka, no entanto, tranquiliza a irmã e explica que o que realmente importa é o amor que elas sentem uma pela outra. Assim, Sasami fica mais aliviada e consegue adormecer em paz. Não importa o que aconteça, você é minha querida irmã. Não importa o que aconteça. Posteriormente, Tsunami aparece apenas para a Eka e para o Tenchi, e explica que a Sasami não morreu, mas foi assimilada por ela. Tsunami alega que não contou essa verdade antes para Sasami porque a menina não acreditaria, mas principalmente porque era mais importante que a Sasami soubesse sobre o real sentimento da Eka, que ficasse ciente sobre o amor que a irmã mais velha tem por ela. Sasami é apenas uma criança e não precisa se preocupar com essas coisas por agora. Vai chegar o dia em que ela vai crescer e vai entender tudo sobre a sua identidade. Aliás, a aparência da Tsunami é a imagem da Sasami adulta, e haverá um momento no futuro em que as duas irão realmente se tornar uma só, mas a memória da Sasami vai ser preservada. A partir daí, ela vai poder ser chamada de Tsunami ou de Sasami, o jeito que cada um achar melhor. Problema resolvido, a Sasami volta ao normal e Ryoko e a Eka ficam preocupadas com o fato de que no futuro vai existir mais uma mulher bonita para disputar o coração do Tenchi. Enquanto limpava o seu guarda-roupa, Tenchi encontra um kimono antigo da mãe dele. Para impressionar o garoto, Ryoko veste o kimono, mas acidentalmente rasga as mangas da roupa, o que deixa o Tenchi furioso, e ele acaba gritando com ela. Como no momento a Ryoki estava junto, ela acabou pensando que o insulto tinha sido para ela também. Passado o momento de raiva, todos se acertam, e Ryoki fica com vontade de ajudar o Tenchi no seu trabalho no campo. No laboratório da Washu, Ryoki encontra um aquário de maços, que, conforme a Washu explica, são elementos originais de todas as coisas e foram usados como base de vida para a criação de Ryoko e Ryoki. A diferença entre elas é que para Ryoko, o Washu utilizou os maços e o seu próprio óvulo, e para Ryoki, ela usou uma base mineral. Influenciados pela vontade que Ryoki tem de ajudar o Tenchi, posteriormente, esse aquário explode e os maços se ajuntam, criando uma forma humanoide, que vai atrás do garoto. Os maços têm uma natureza pacífica, mas podem reagir de forma adversa ao perceber o grande poder oculto dentro do Tenchi. Chegando no campo, os maços realmente atacam um rapaz, que é salvo de levar um golpe pela Ryoko. Ryoki também participa da luta, e ao atacar, assimila os maços. Assim, ela obtém uma nova forma, que parece um gato humanoide. Inicialmente, Ryoki fica com esse corpo de uma mulher mais adulta, porque você sabe, tem que ter um peitinho para agradar os otaku safados. Mas no decorrer dos episódios, ela diminui de tamanho e fica com essa forma de criancinha. E assim, ela vai alternando entre a aparência de animal, aquele gato coelho, e a aparência de criança. Mas o anime não explica exatamente por que isso acontece. Dr. Clay é um velho cientista arrogante e ganancioso. Ele anda sempre ao lado de Zero, uma robô que ele criou. Os dois viajam nessa nave espacial boladíssima até que chegam a um lugar desconhecido no espaço. Lá, o Dr. Clay conversa com um ser gigante, que tem a aparência de um ancião, e que também parece o Zeus de Dota 2. O doutor então solicita uma audiência com Lady Tokimi. Assim que a Lady Tokimi se revela, Zero informa que está havendo uma reação de dimensão de alto nível. O ser misterioso diz ao Dr. Clay que deseja se encontrar com Washu, e caso o doutor possibilite esse encontro,
ela concederá ao cientista o seu desejo de comandar uma galáxia inteira. Zero e Dr. Clay deixam o local, mas a robô fica amedrontada, apesar de não ter sido programada para ter emoções. Tremendo, Zero explica que não há lógica na existência de Lady Tokimi, e apesar de tê-la visto, é como se a existência de Tokimi fosse logicamente impossível. Na Terra, Zero ataca e captura Ryoko. Apesar da aparência metálica, Zero tem a habilidade de mudar sua própria forma, e assim ela faz um clone da Ryoko, copiando a sua aparência e as suas memórias. Porém, ela não consegue duplicar a joia que fica no pulso da Ryoko. Lembra aquela joia que o Tenchi deu para ela na primeira temporada, que ficava na empunhadura da espada? Não conseguindo fazer a cópia, a Zero retira essa joia da Ryoko e fica com ela para si. O Dr. Clay pega a Ryoko para poder estudá-la, enquanto Zero vai assumir o lugar da original. Chegando em casa, porém, a Zero experimenta emoções que ela nunca teve antes. Ela copiou a Ryoko tão bem que os sentimentos que a Ryoko tem por Tenchi acabaram vindo junto. Assim, sempre que a Zero tá perto dele, ela fica envergonhada e acaba travando. Miyoshi é convocada para uma missão, pois a nave de batalha Shunga da Polícia Galáctica foi roubada e acabou emitindo um sinal de rastreamento na área de atuação da Miyoshi. Assim, cabe à detetive investigar o caso. Por diversas vezes, Zero tem a oportunidade de capturar o Ashu, mas em todos esses momentos, o Tenchi passa perto e ela acaba congelando. Percebendo isso, o Dr. Clay ordena que a Zero elimine o Tenchi. À noite, Zero vai até o quarto de Tenchi, mas devido aos sentimentos que ela desenvolveu pelo rapaz, não consegue matá-lo. O Ashu descobre os planos de Clay. Zero, por sua vez, tenta capturar a cientista, mas falha, já que para escapar, a Ashu utiliza o jutsu de substituição. Isso bem antes do Naruto sonhar em ser ninja. Tenchi acorda com toda aquela barulheira e a Zero se sente constrangida e foge. Usando a conexão entre Ryoko e Ryoki, o Ashu, Tenchi e a Eka partem para salvar a Ryoko original. Próximo à nave do Dr. Clay, eles encontram Miyoshi, que chegou lá primeiro e já estava travando uma batalha com o cientista. No entanto, a nave da Miyoshi é atingida. Tenchi e a Eka ativam suas formas de batalha e vão ajudar Miyoshi. Enquanto isso, o Ashu invade a nave de Clay e aparece no compartimento onde ele está. O Ashu e Clay são velhos conhecidos e têm uma rixa antiga, porque já disputaram o cargo de diretor da Academia Espacial Real. Clay foi expulso da academia e acha que foi ao Ashu quem manipulou os outros membros a votarem por sua expulsão, o que não corresponde à realidade, já que a arrogância de Clay e a sua busca incessante pela perfeição é que foram os causadores da sua própria ruína. Zero aparece e ameaça o Dr. Clay, pedindo que ele não envolva mais o Tenchi nos seus planos. A convivência com o Tenchi fez com que Zero desenvolvesse o desejo de manter o corpo da Ryoko e viver no lugar da original. Além disso, o amor da Ryoko por Tenchi é tão forte que supera o comando de total obediência que Clay tinha programado nela. Assim, o doutor acaba utilizando um dispositivo que inabilita Zero. Para descobrir a origem das joias, o passado de Ashu e a relação dela com Lady Tokimi, Clay captura a cientista e resolve fazer uma cópia dela. A gente tem que ressaltar a importância das joias para o universo de Tenshimuyo. O Dr. Clay diz que nem a própria Lady Tokimi conseguiu entender a lógica da existência dessas joias. Elas são bem específicas da Ashu, e eu não vou ficar comentando muito sobre as joias agora para não dar muito spoiler. Mas acredita, continua assistindo os resumos e você vai ver a escala de poder de Tenshimuyo. É uma das coisas mais apelonas dos animes. A gente acaba se balizando muito pelo Tenshimuyo Universe, que é o spin-off que passou na Band. Mas aqui em Tenshimuyo Ryoki vão começar a aparecer seres interdimensionais que conseguem manipular realidade, tempo e espaço. É outro papo. Antes do processo de clonagem ser concluído,
Zero, com as suas últimas forças, liberta o Ashu, que já dá logo um socão no Clay. O cientista, furioso, ativa um processo no reator da nave que vai fazê-la se autodestruir. Aí ele desprende a porção frontal da nave e foge nela, deixando a parte restante prestes a explodir com a galera lá dentro. O acúmulo de energia cria um buraco negro que começa a sugar tudo em sua volta. Mas Tenchi, de forma não intencional, ativa as asas do Falcão da Luz e salva as garotas. Hyoki intercepta a fuga de Clay e o doutor é capturado, ficando aos cuidados da Miyoshi. Por fim, o Ashu explica que a forma assumida por Zero não é uma cópia perfeita da Ryoko, mas sim uma outra parte dela. Como Ryoko é um ser muito complexo, é impossível copiá-la. Quando Zero a atacou, ela não fez uma cópia, mas sim dividiu a Ryoko, sendo a parte da Zero mais sensível e sincera quanto aos seus sentimentos. No fim das contas, mesmo que relutante, a Ryoko original aceita essa sua natureza e elas voltam a ser uma só. Essa história aqui, de ter dividido a Ryoko em duas partes, eu achei meio desnecessário, meio nada a ver. A gente já estava caminhando bem com a ideia de que a Zero tinha clonado a Ryoko e pegado junto os sentimentos dela, e toda a estranheza que a robô tinha ao lidar com essas emoções humanas, o que culmina com a vontade da Zero de assumir a forma da Ryoko e assim viver o amor que ela estava sentindo. Aí, na conclusão do trem, me vem com esse migué de que a Ryoko é uma obra-prima e que ela não pode ser copiada, e de que a Ryoko original rejeita essa parte dela mais sensível, como se fosse uma fraqueza, algo que tivesse que ser eliminado. Sendo que durante todo o anime, mesmo que do jeito dela, a Ryoko sempre demonstrou o interesse e o amor que ela sentia pelo Tenchi. Esse é o tipo de acontecimento, de explicação, que ninguém pediu, que tira o peso dos acontecimentos e joga fora o que já estava estabelecido anteriormente. O trem já estava bom do jeito que estava. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. De volta à Terra, tudo parece estar em paz novamente. É aí que os nossos heróis começam a receber visitantes ilustres vindos do planeta Jurai. A primeira a aparecer é Funaho, mãe do Yosho, que é o avô do Tenchi. A sua visita foi motivada pelo relatório extremamente detalhado que a Miyoshi apresentou à Polícia Galáctica, tratando dos incidentes envolvendo Kagato e os segredos do planeta Jurai. Ela chama o filho para uma conversa em particular e logo é revelado que o avô de Tenchi usa um disfarce para esconder a sua verdadeira aparência. Sua real forma ainda é a de um Yosho jovem. Yosho e Funaho vão ter uma conversa sobre conceitos muito importantes no universo de Tenchimuyo. Só que esse diálogo é meio truncado, as ideias parecem que estão meio desconexas e que não fazem muito sentido. Não tem uma relação bem específica de causa e consequência. Dessa forma, eu dei uma simplificada. E o essencial é vocês saberem o seguinte: Funaho fala sobre a importância das árvores da família real de Jurai, já que elas são muito poderosas. No entanto, nos últimos 700 anos, 3 delas se perderam. A primeira, que é a Kunaho, a árvore de Yosho, que fincou as raízes no solo. A nave Ryuo, que é da Aeka, e que acabou sendo destruída na batalha contra Ryoko, mas que teve a sua semente plantada e acabou germinando na temporada anterior. E por último, a nave de Sasami, que é a própria Tsunami, só que não é explicado muita coisa sobre o seu paradeiro. Certo é que a perda dessas árvores é motivo de preocupação, já que elas representam o poderio militar do planeta Jurai. É aí que o Yosho revela que a sua árvore de fato não perdeu o poder, mas ele foi mantido pelas pedras da Ryoko. Lembra que no início do anime, as 3 pedras estavam na empunhadura da espada Tenchi? Assim, o Yosho conclui que as pedras da Ryoko supriram a sua árvore com energia. Por fim, a Funaho completa, deduzindo que as pedras têm o mesmo poder das árvores da família de Jurai, ou seja, elas também podem invocar as asas do Falcão de Luz.
E só um adendo, se alguém tiver com dúvida, as pedras da Ryoko e as joias da Washu são a mesma coisa. Depois, Funaro se encontra com Washu e pede para que a cientista a ajude a produzir naves de Jurai em massa. Mas a Washu se recusa e informa que não é possível produzir essas naves em grande escala, mas é possível produzir outras Ryokis. No fim das contas, Funaro e o Washu parece que entram num certo acordo, em que o Washu declara que não vai ajudar nenhum lado, nem vai criar uma nova Ryoko. Realmente, esses diálogos da Funaro parece que são meio desconexos. É como se o anime estivesse julgando algumas informações, mas sem querer explicá-las direito. Para quem está assistindo ali naquele momento, fica muito confuso. Porém, nas próximas temporadas, essas coisas vão sendo explicadas e começam a fazer mais sentido. Outra visitante de Jurai é Misaki, a mãe da Aeki e da Sasami. Ela é aquele tipo de mãe muito pegajosa e as suas atitudes não têm muito peso aqui nos episódios. Ela serve mais como um alívio cômico. Dona Ryoko, quero que me escute. Eu vou fazer uma coisa que você poderá me gozar depois e eu estou avisando para não fazer. Como quiser. Não diga que não avisei. É pelo seu próprio bem. Minha mamãe! Minha Eka! Mamãe linda! Minha Eka! O último a aparecer é o rei de Jurai, que é o pai da Aeki e da Sasami. O rei ordena que as suas filhas retornem ao planeta Jurai, pois ele conseguiu um casamento arranjado para a Eka. As garotas teimosamente se recusam a voltar, porque querem ficar com Tenchi. O rei então decide respeitar a vontade das filhas, mas com uma condição: Tenchi vai ter que derrotar o pretendente de Aeka num duelo. O tal pretendente é esse fresco aí chamado Seiryo, um cara bem arrogante da nobreza de Jurai. Porém, antes da luta começar de fato, a nave de Miyoshi cai num lago próximo ao local, e o impacto da queda gera uma onda que arrasta o Seiryo. Assim, o Tenchi sai vencedor do duelo sem nem precisar lutar. Os visitantes de Jurai partem com a promessa de voltar em breve para visitá-los. Assim, os dias na casa de Tenchi voltam à normalidade. Numa conversa com o Washu, Miyoshi diz que a memória do Dr. Clay em relação à Lady Tokimi foi apagada, o que deixa a cientista bem pensativo. Enquanto isso, num lugar desconhecido, Tokimi e o seu servo conversam sobre os seus planos para o futuro, e Lady Tokimi avisa severamente: ele não deve encostar um dedo sequer no Tenchi. E então, com ainda muitos mistérios a serem revelados, termina o nosso resumo. Essa segunda temporada de Tenchimuyo Ryoki, eu tive a impressão que ela deu uma enrolada, no sentido de que grande parte da duração dos episódios não contribui para o desenvolvimento da mitologia do universo. Ainda que o anime como um todo não seja algo chato de assistir, eu comentei, por exemplo, o episódio do bebê, que é bastante divertido. Eu fico com a impressão de que só 5 minutinhos de cada episódio realmente constroem o universo, e o resto é comédia. Para quem gosta desse estilo, é um prato cheio, mas eu queria mais história que importasse de fato. Tem umas coisas também que aconteceram e eu fico pensando, pra que os caras colocaram isso? Por exemplo, a nova forma da Ryoki, que é uma criança peluda. O trem é mó nada a ver, não sei pra que tá ali. A forma antiga do animal, do gato coelhinho, é muito melhor e também tem mais apelo comercial, para ser o mascote da franquia. E aquela coisa da Zero, que clona Ryoko, que depois não é o clone, que é parte dela e que vira uma confusão. Isso é tipo uma coisa que sai do nada e vai para lugar nenhum. No entanto, a introdução da Lady Tokimi eu achei que foi boa. Ela é um ser interessante, interdimensional, então isso traz muitas possibilidades para todo o universo da obra. As coisas sobre o passado da Washu, das joias, das árvores de Jurai,
Eu também acho que são muito interessantes e deixam a gente curioso para saber como que a obra vai se desenvolver. Eu acho que faltaram duas coisas que, se tivessem presentes, iam fazer essa temporada ficar muito melhor. Primeiro, uma batalha realmente importante contra um vilão. Podia ser o Tenchi ou então a Ryoko lutando contra ele, do mesmo jeito que aconteceu com o Kagato na temporada anterior. Mas faltou principalmente uma batalha de nave espacial, cara. Porque Tenchi Muyo tem umas naves muito bonitas, os caras desenham muito bem, o trem é muito detalhado. Faltou uma batalha de nave aqui. E Tenchi Muyo sabe fazer isso direito. Tinha que ter. Enfim, a minha avaliação é que essa segunda temporada foi bem morninha, bem esquecível. O que eu posso adiantar aqui, se serve de consolo, é que a terceira temporada vai ser um pouquinho melhor. Vão ser apresentados vários personagens do planeta Jurai e o Tenchi vai ter uma luta em que ele realmente vai mostrar o quão ele é forte. E vai ser explicado um pouquinho da origem dos poderes dele. Aliás, para quem não sabe, essa linha do tempo de Tenchi Muyo Hyo-Ki, até o momento, tem 5 temporadas. Que demais! Nesse vídeo, eu usei uma camiseta da Ryoko com uma arte exclusiva da loja Moonlock, que tem a proposta de trazer camisetas com estampas de animes clássicos. Eu sempre gosto de gravar os vídeos com uma camisa de anime, mas eu percebi que no mercado não tem camiseta com arte bonita de anime clássico. Buck, Shurato, o próprio Tenchi Muyo. Então, se você gostou, dá uma força pro projeto, para os caras poderem produzir mais artes de outros animes. E usa o cupom ARTUS10 para ganhar 10% de desconto na sua compra. O link da loja tá aí na descrição. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E se inscreve se ainda não for inscrito no canal. Um abraço, fique com Deus e até mais. Vocês são tão gostosos, tão macios e tão fofinhos. Ai, o que eu faço? Eu